Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar aqui sobre o roteiro de aula prática de análise e processamento de sinais, beleza? Esse roteiro tem 4 etapas, onde a gente vai utilizar o software Octave para realizar todas as simulações. Para quem nunca utilizou o Octave, ele tem essa cara aqui, beleza? É essa região aqui para a gente colocar o código, né? O editor, a janela de comandos, né? Temos aqui uma pasta para o ambiente de trabalho e outras regiões aqui, tá bom? O que a gente vai precisar fazer? Cria um novo documento, né? Salva esse documento e depois a gente executa, né, o nosso código nessa região. Então a gente vai clicar aqui em editor, ok? Editor vai abrir essa tela para a gente colocar todos os códigos necessários e depois a gente executa o script, ok? E o que a gente vai ter que precisar, o que a gente vai fazer, né, nessa primeira etapa? Então a gente vai gerar um sinal contínuo definindo um sinal senoidal de xt, que é igual a 5 seno de 2πft, onde f, que é a frequência, é de 50 Hz, variando t de 0 a 0,1 segundo com incremento de 1 milissegundo. Então a gente vai ter que plotar um gráfico com esse sinal aqui definido. Então, além disso, a gente vai ter que colocar a legenda, né, no nosso gráfico, beleza? Depois disso, a gente vai gerar um sinal discreto de xn, 2 cosseno, de 0,4 πn, com n variando de 0 a 20, onde a gente vai ter que plotar outro gráfico do sinal discreto, utilizando a função stem, beleza? Depois disso, a gente vai fazer uma análise dos dados quanto à sua periodicidade e continuidade. Então, esses dois gráficos aqui vão gerar, digamos que, ondas diferentes, né? Períodos diferentes, continuidades diferentes. Então, você deve basicamente diferenciar elas, né? Dessa para essa, ok? É para entender as características de cada uma. Depois disso, a gente vai deslocar o sinal contínuo para x igual a t-2 e plotar o sinal deslocado e comparar com o original, beleza? Então, essa etapa aqui, depois de você realizar, né, a plotagem dos gráficos, você deve responder as seguintes perguntas, né? Se o sinal contínuo é periódico e qual que foi o impacto do deslocamento no gráfico, beleza? Qual que foi a diferença, né, que causou esse deslocamento de xt menos 2, beleza? No gráfico geral, ok? Então, essa aqui foi nossa primeira etapa, né? Vamos agora para a nossa segunda etapa desse roteiro, onde a gente vai projetar e aplicar filtros FR para atenuação de ruídos em sinais de baixa frequência. Então, o que a gente vai precisar fazer nessa parte do roteiro? Então, a gente vai gerar e plotar esse sinal aqui, com o t variando de 0 a 1, com passos de 1 milissegundo, beleza? Depois disso, geramos esse gráfico aqui, a gente vai gerar outro gráfico, agora com ruído branco. Então, a gente vai utilizar essa função para gerar um novo gráfico com o sinal de ruído. Aí, para gerar esse ruído, né, a gente vai utilizar essa função aqui específica, random, parênteses e o tracinho aqui em cima, né? Não, na verdade o tracinho não precisa, só esse rand. Ok? Beleza? Depois disso, a gente vai utilizar a função fir1 e parênteses para criar um filtro de passa baixa com frequência de corte em 70 Hz e 20 coeficientes. Plote a resposta desse filtro utilizando a função frex. Beleza? Então, depois da gente gerar esse gráfico, né, a gente vai ter que fazer um corte nesse gráfico utilizando essa função. Beleza? Depois disso, aplicar o filtro ao sinal e plotar a mesma figura do sinal ruidoso e do sinal filtrado. Então, depois disso, a gente vai fazer a comparação, né, do sinal que foi o ruidoso e do sinal que recebeu o filtro, beleza? De informações, ok? Depois disso, a gente vai responder as seguintes questões: o filtro foi eficaz na remoção do ruído e quais frequências foram atenuadas, beleza? Esses trabalhos aqui de roteiro, eu recomendo vocês fazerem ele passo a passo. Então, cada código que vocês fizerem, cada passo que você realizar dentro do programa, você tira um print e coloca o que você está realizando lá, sabe? Então, primeiramente, eu criei o código para criar a plotagem do gráfico e etc. Depois eu realizei tal coisa, entendeu? Recomendo você colocar passo a passo, né?
Para não ter perigo de você tomar um prejuízo aí na nota, beleza? Agora, para o nosso roteiro 3, a gente vai utilizar o algoritmo Fast Fourier Transform, ok? FFT. Então, o que a gente vai ter que fazer nessa parte? Primeiramente, nós vamos gerar e plotar dois sinais. Então, temos esse sinal periódico aqui e esse sinal aperiódico. A gente vai plotar o gráfico, né, realizando todas as operações, né? Aqui temos a fórmula, né, a função, variando de 0 a 1 e etc. Beleza? Depois da gente gerar esses dois gráficos, recomendo você tirar print, passo a passo, de como que você realizou, né, todas as etapas. A gente vai utilizar a função FFT para obter o FFT dos dois sinais. Depois disso, a gente vai extrair as frequências dos sinais e plotar os espectros de magnitude, beleza? Então, a gente realiza, né, mais uma operação aqui, beleza? Plotar aqui de novo, né, essas frequências. E depois disso, para cada um dos espectros, identifique e apresente nos seus resultados as frequências predominantes, ok? Então a gente vai fazer a comparação, né, dessa função de cima com essa função de baixo, representando aqui o sinal periódico e o aperiódico. E depois disso, né, de final, a gente vai responder essas duas perguntas: como o sinal periódico se diferencia do aperiódico no espectro e qual que é a importância da FFT na análise de sinais. Então, pessoal, é esse roteiro, ele tem 3 partes, beleza? De análise e processamento de sinais. Caso você fique com dúvida de como realizar esse trabalho, você pode entrar em contato comigo nesse número que eu fico à disposição aqui para te ajudar, beleza? Valeu, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais. Tchau, tchau.